Depende da fase de cicatrização, vai depender da ferida, vai depender do que eu quero buscar com a ferida, vai depender do tipo de exudato, tá? Por quê? Porque a gente depende se a gente tiver com exudato, por exemplo, seroso, ou um exudato purulento, né? A gente não vai querer o purulento. O seroso, ele já vai auxiliar também no processo de cicatrização, vocês vão entender. E aí, quando a gente fala um pouquinho sobre exudação, o que a gente pensa, assim, logo no começo? Que a ferida que tem exudação, a gente quer controlar, a gente não pode ter essa exudação, a gente precisa resolver esse problema desse paciente, né? Porque a gente tá com muita exudação aqui. E não é assim, nem sempre, tá? Vai depender dessa quantidade e vai depender do tipo de exudação. A gente precisa sempre manter o equilíbrio. Como assim, Lavínia? Tudo em equilíbrio é que vai ser eficaz para o tratamento de feridas. Porque, minha gente, a gente já sabe que as feridas, elas cicatrizam em meio úmido, tá? Isso já é fato comprovado que as feridas cicatrizam em meio úmido. As feridas não vão cicatrizar em meio seco. Então, aquela exudação que a gente tem naquela ferida que está granulada, que tem, até que pode ser no começo ou no final da cicatrização, mas está com a granulação ali bem tranquila. Então, a ferida que não tem biofilme, que não tem tecido necrótico, que não tem nenhum sinal de infecção, é uma ferida bem na fase, né, nas fases da cicatrização ali, ela está percorrendo a fase da cicatrização muito bem, adequada. E aí ela vai ter uma serosidade, né, que a gente chama, é uma exudação serosa. Essa ferida, ela é o próprio organismo, minha gente, produz a exudação serosa para poder ativar o mecanismo dos fibroblastos de ativar mais ainda essa multiplicação do tecido de granulação. Então, em meio úmido, os fibroblastos eles se multiplicam para formar esse tecido de granulação. O meio úmido ele é favorável, então o próprio organismo ele vai fazer o quê? Vai manter essa serosidade ali, essa umidade dessa ferida, porque ele é inteligente o suficiente para poder cicatrizar. E eu sempre digo que a gente só precisa não atrapalhar o processo de cicatrização, porque o organismo ele cicatriza, tá? Então, quando a gente diz assim, mas a gente tem que colocar várias coisas, a gente tem que fazer curativa, a gente tem que fazer isso, fazer isso, fazer... Gente, se a gente colocar uma cobertura para proteger ali aquela ferida e não atrapalhar esse processo de cicatrização, manter a umidade ideal, manter a temperatura ideal, o pH ideal daquela ferida, a gente vai ter condições favoráveis para que o próprio organismo cicatrize essa ferida, tá? Então, nesse ponto, a gente entende que a exudação nem sempre vai ser ruim. A exudação, principalmente a serosa e em equilíbrio, é a exudação que a gente quer para a ferida, porque a gente quer essa umidade para a ferida, tá? E aí, quando a ferida não está muito úmida, muito úmida não, quando a ferida não está na umidade equilibrada ideal, a gente vai levar mais umidade para essa ferida, e quando a ferida ela está com umidade excessiva, a gente vai aplicar coberturas que também controlem essa questão da umidade, certo? A gente vai ver algumas coberturas aqui hoje, né? Como eu falei para vocês, logo no começo, tem coberturas aqui também, é o nosso tema de hoje, né? Coberturas para auxiliar nesse processo de controle do exudato, e vocês vão entender. E aí, é isso que eu queria trazer um pouco de contextualização para vocês sobre o equilíbrio, porque muitas vezes, minha gente, a gente coloca, inclusive assim, tá no final da cicatrização, a gente tá com tecido de granulação nivelado, muito bem, bonito, tranquilo, maravilhoso, e aí a gente vai e faz, então agora tá aqui só o tecido de granulação, vou fazer o quê? Eu vou colocar hidrogel, eu vou colocar AGE, né? Vou colocar hidrogel aqui nessa ferida porque eu vou manter úmido, porque o úmido é favorável para a cicatrização. E às vezes, minha gente, aquele exudato seroso que já está sendo produzido para a ferida já é suficiente para manter essa umidade ideal. E quando a gente coloca um hidrogel, por exemplo, ali naquela ferida, eu estou aumentando muito essa umidade e eu vou causar uma hipergranulação, eu vou causar uma maceração de bordas, eu posso causar uma hiperkeratose, a depender do local dessa ferida. Vocês entendem? Então, a gente está levando uma umidade excessiva, a gente pode levar várias coisas para a ferida que não é o que a gente quer, principalmente numa fase final, além da cicatrização. Então, a gente precisa manter esse equilíbrio o tempo inteiro, manter esse equilíbrio desde o início até o final da cicatrização. E é isso que a gente tem mais dúvida, e é isso que a gente tenta, né,
entender. Como é que eu vou entender, então, Lavínia, qual é o equilíbrio ideal aí nesse ponto, né? A gente vai treinar o nosso olhar, minha gente. A gente precisa treinar o nosso olhar clínico. Quando eu falo assim, a gente atende o paciente e coloca ele no centro do cuidado, e a gente entende o paciente de forma integral, é muito disso, sabe? Quando a gente começa a olhar para o paciente e a gente começa a olhar para a ferida, e várias vezes, né, a gente vai tratando essas feridas, a gente vai começando a treinar esse olhar, para a gente entender quando a ferida está muito seca ou quando a ferida está muito exudativa, tá? A gente entende que se a gente colocar, por exemplo, um gás nessa ferida, e direto na ferida, ferida seca, né? E coloca gás, essa gás gruda nessa ferida, é um sinal de que a ferida está bastante seca. E eu estou colocando ali naquela ferida uma cobertura que é absorvente, como a gaze é absorvente, e eu estou secando mais ainda essa ferida porque a gaze está absorvendo esse exudato. Então, eu preciso manter uma umidade ali, porque eu não posso colocar uma cobertura que vai aderir ali no leito dessa ferida, tá? E aí vai depender muito, né, realmente, da sua avaliação. Lavínia, eu tenho uma ferida que é assim, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu tenho uma ferida que ela é cavitária, ou eu tenho uma úlcera venosa, por exemplo, tá? Que as úlceras venosas, elas são muito exudativas, vocês já sabem disso, né? As úlceras venosas, elas são muito exudativas. Eu tenho uma úlcera venosa, ela tem um tecido de granulação, só que é aquela tecido de granulação que tem um fundo amarelado, né? A gente entende, a úlcera venosa normalmente é assim, o tecido de granulação que tem esse fundo amarelado aqui. E aí a gente tem uma úlcera venosa com esse fundo amarelado. A gente tem grande quantidade de exudação, porque o paciente ele tem edema, então vai acumular aqui, inclusive, linfa, né, nessa úlcera venosa. E aí, o que eu vou fazer? Tá um tecido de granulação, aí eu vou deixar só um hidrogel, por exemplo, eu já vi muito, viu, minha gente? Muito paciente com úlcera venosa utilizando o hidrogel na ferida. E a gente só aumenta a quantidade de umidade para essa ferida, tá? E aí eu tenho úlceras venosas. Eu tenho que entender, minha gente, o princípio. Então, aqui eu entendo que uma úlcera venosa ela vai ter uma quantidade de exudato maior do que outros tipos de ferida. Por quê? Porque eu conheço a etiologia da ferida, porque eu investiguei, porque eu coloquei o paciente para poder ser avaliado pelo vascular, porque ele fez ultrassom Doppler venoso para poder justificar e diagnosticar uma insuficiência venosa, uma úlcera venosa. Porque ele pegou o paciente, eu entendo que as lesões que são úlceras venosas, elas têm um edema, elas têm um acúmulo aqui da pressão dessa veia, que ele tem um refluxo muito intenso, né? Que a gente precisa comprimir esse membro para poder favorecer esse fluxo normal, né? Para poder retornar para o coração. Então, eu vou entender qual é a fisiologia da etiologia da ferida. Qual é a fisiologia que está acometendo esse paciente. E não só isso, porque se eu tenho dois pacientes que eles têm uma úlcera venosa do mesmo jeito, no mesmo local, e aí eu estou dizendo, então tudo certo, porque eu vou tratar da mesma forma, né? Porque eu sei que essa daqui é uma úlcera venosa, essa também tem uma úlcera venosa, e eu vou tratar do mesmo jeito. E aí, quando eu começo a tratar, não funciona. Funciona para um paciente e para o outro paciente não funciona. Por quê? Porque a gente tem que entender como é que o paciente está internamente. É isso que eu falo, porque a cicatrização acontece de dentro para fora. Então, um paciente pode ter a mesma etiologia de ferida do outro, mas um paciente pode ter anemia e o outro não. Um paciente pode ter insuficiência renal e o outro não. Um paciente pode ter uma nutrição inadequada e o outro não. Um paciente pode ter aspectos sociais, caminhar muito e o outro não. Fazer mais repouso. Um paciente pode trabalhar muito, que ele não consegue parar de trabalhar, é o sustento da vida dele, mas o outro não. Ele já é aposentado, ele já recebe do INSS, ele já... Vocês entendem, minha gente, que tudo isso funciona, tudo isso é importante? Até a gente perguntar qual é a profissão do paciente, como é que ele trabalha, quais são os aspectos sociais do paciente. Então, quando eu entendo o paciente como um todo, de forma integral, colocando ele como centro do cuidado, olhando para ele clinicamente,
Aí sim que eu vou conseguir fazer esse controle do exudato da maneira correta. Vocês entendem que tudo no tratamento de feridas gira em torno do paciente? Então, por isso que a gente tem que falar, inclusive, isso para ele, né? O paciente, ele precisa entender a responsabilidade dele nesse tratamento. E por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas essas coberturas aqui que eu vou mostrar para vocês vão auxiliar no processo de cicatrização. Mas elas não vão ser o mais importante. Não vai ser o mais importante. Tanto é que eu tenho muitas trilheiras, né, dentro do Formação Trilha, que não tem condições de ter todas essas coberturas. E mesmo assim, cicatrizam as feridas. E mesmo assim, tratam feridas. E mesmo assim, conseguem controlar esse exudato.